Então, nós temos que falar sobre o que é mais importante e que as pessoas não lhe dão importância, esta questão de Deus. Então, Deus é o mais importante, é o mais transcendente, o indispensável. Sem Deus, você não tem significado na tua vida. Se Deus é um absurdo a vida, seria um absurdo a vida. Não teria absolutamente nenhuma razão as pessoas para viver, a não ser a ilusão. Então, a gente se pergunta, mas como é esse Deus? O que é Deus? E uma coisa que era muito difícil responder. Agora é menos difícil. Mas Deus é inominável, não se pode nominar a Deus, então é absoluto. Então o absoluto existia antes de existir qualquer coisa, porque tudo existe em função de Deus. Agora, antes de Deus querer, vamos dizer, a vontade dele, não? Gerar a criação, antes disso existia só o absoluto, que é Deus, claro, mas não se pode dizer o absoluto é Deus. O absoluto inqualificado, não se pode qualificar, não se pode dar um nome a Deus. Então, não existia o espaço, não existia o tempo, não existia absolutamente nada. Absolutamente nada. Só o absoluto. Que poderia dizer que o absoluto é nada, mas é tudo. Então, não existia absolutamente nada, a não ser o absoluto. O absolutamente nada, que também é o absolutamente todo. Mas antes de se manifestar e ser o absolutamente tudo, existia o absolutamente nada. Então, imagina uma coisa que não tem espaço, não tem tempo, não tem forma, não tem ninguém para testemunhar, não? É uma coisa eterna, não tem começo nem tem fim, é o absoluto. Esse absoluto decide sair da absolutez, ou seja, ele é absoluto. Ninguém testemunha pelo absoluto, ninguém dá testemunho do absoluto. Então, esse absoluto que contém três absolutos é um absoluto, mas esse absoluto contém três absolutos. Esses absolutos se chamam um qualificado que vai se qualificar, porque o Deus absoluto inqualificado, que contém três absolutos, ele vai se qualificar, ele é inqualificado e é universal. Então são três absolutos num só absoluto. Esse absoluto, quando se qualifica, ele se qualifica como Pai, Filho e Espírito infinito, que é a mente, a mãe, vamos dizer. Que é a comunicação, é a mente. A mente é infinita e essa mente infinita é que dá condições para que o Pai e o Filho criem, não? A situação que a mente infinita é, digamos, areia, onde tudo vai acontecer, toda a criação vai acontecer. Então o absoluto decide ele se manifestar. Quando ele decide se manifestar, ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito infinito, que é a mente. É como dizer, esse absoluto começa a mergulhar em si mesmo para ele criar. Quando ele cria o Filho, não? Então ele já manifesta uma criação e o Filho, o absoluto, já não é mais absoluto. Quando se manifesta é Pai. Quando se manifesta é Filho. Quando se manifesta é mente,
o Espírito Infinito. Então, esse absoluto é como se mergulha em si mesmo quando ele gera o tempo e o espaço, cria o tempo e o espaço. O espaço porque já tem um filho, o filho tem que ocupar um espaço, vamos dizer, quando ele cria. Quando cria, então o filho se manifesta na criação, como Micael, né? O Micael, que aqui se chamou Jesus quando encarnou. Mas tem vários Micaeles, não? Porque esse filho, o Filho Eterno, se multiplica em muitos Micaéis, em muitos filhos. E esses filhos são os criadores dos universos. Então, o Deus vai experimentar algo que ele está criando, mas conforme ele vai criando, que vai experimentando. Ele vai criando. E essa criação precisa compreender esse Deus. Mas para compreender esse Deus, só é possível na experiência agora. Né? Então, nós estamos no tempo, que é a experiência, estamos no espaço. E o espaço, o que é o espaço? O espaço, qual é a fronteira do espaço? É infinita. E o tempo? Qual é a fronteira do tempo? É infinito. Então, esse infinito é inerente ao absoluto. É uma infinitude que está inerente ao absoluto, mas que se manifesta como tempo ou como espaço, quando existe um testemunho. E quem que testemunha? A criação inteligente, que são de Deus, os espíritos, que são extensão divina, e depois a criação vai se multiplicando e chega até a criação do homem, dos seres humanos, que somos nós, que somos os testemunhos, nós que podemos testemunhar que Deus existe, que Deus é o importante, que Deus é imprescindível, que Deus é nosso Pai, que Deus é nosso Criador. Então, o ser humano que pode dar esse testemunho. É um testemunho na matéria, porque nós somos da matéria, estamos aqui na matéria. Então, nós estamos aqui na matéria, digamos, num mundo. Enquanto nós não evoluímos, conforme vai evoluindo esse Deus que está em nós, que é o Deus Supremo. Então, essa evolução de Deus é conforme nós vamos evoluindo. Então, o ser humano mais evoluído compreende melhor Deus. Mais consciência, entende você mais Deus. Menos consciência, você não entende Deus. Às vezes nem pensa em Deus. Né? Porque a consciência é muito pequena. É uma consciência só material. Então não tem uma inteligência que aspira a compreender melhor as coisas. Quando já o homem começa a aspirar para compreender melhor as coisas, é porque já entrou de certa maneira um certo contato intelectual, pelo menos, com esse mistério que nós chamamos Deus. Por isso que o Deus que está em nós, que é absoluto, uma centelha divina absoluta, é misterioso também, se chama, não? O monitor misterioso, ou seja, algo está nos conduzindo. Desde o homem primitivo existe um monitor misterioso, não? Que depois se vai chamar ajustador do pensamento. Quando já o homem começa a compreender esta coisa e já o mistério começa a se revelar para ele. Mas Deus se revela para cada um. Porque Deus está em nós, Deus é nossa própria essência, é nosso verdadeiro ser. Então, esse verdadeiro ser, a essência nossa, é que vai nos revelando cada vez mais essa necessidade. Começa você a ter uma sede de Deus, uma sede de compreender Deus. Porque se você vê que não vai compreender da sua vida, para você compreender sua vida, você tem que compreender Deus. Não é possível você compreender tua própria vida. E isso já significa que Deus está em você. Porque se você
não acredita que Deus está em você, você não se importaria com Ele, mas no momento que começa a acreditar em Deus, já você começa a compreender que Deus está em você e que Deus está experimentando com você tua própria vida. Então esse Deus evolutivo se chama o Deus Supremo. Então é como se Deus está acompanhando, não? O Filho, que somos nós, acompanhando, e Ele vai experimentando no tempo através de nós e de todos os seres divinos também, mas nós aqui seres humanos, com muita força que nós procuramos esse misterioso Deus. E essa procura desse Deus vai nos aproximando dele, e essa aproximação dele nos vai tornando mais poderosos, porque nós somos Deus. A essência nossa é o eu sou, que é o Deus absoluto. Mas esse Deus absoluto cria uma personalidade, que somos cada um de nós uma personalidade. Nessa personalidade é divina, porque é uma criação de Deus. A personalidade do ser humano, de qualquer ser humano, é única. E é única, mas o único Deus, o ajustador do pensamento, a centelha divina, é a mesma coisa. Todo mundo tem a mesma centelha divina, que é o Deus. Né? Então, esse Deus é o Supremo, que vai adquirindo poder conforme nós nos vamos aproximando desse Deus interior que nós chamamos ajustador de pensamento ou centelha divina. Então, nossa personalidade vai se identificando cada vez mais com essa centelha divina. Então, esse é o Deus Supremo, que se chama o Deus Supremo da experiência. É um Deus evolutivo. Ele está evoluindo junto conosco. Então, nós é que expressamos essa evolução de Deus. Então, planetas com seres humanos bem adiantados expressam muito este Deus Supremo. Mas planetas como o nosso, a Terra, que é assim bastante primitivo ainda e pecador ainda, então não consegue expressar essa supremacia de Deus ainda. Mas vai chegar um momento em que a humanidade atinja um grau já de consciência bem mais, digamos, homogênea, mais seres humanos atingindo essa consciência de Deus. Então, aí, esse mundo é presidido por Deus, o Supremo. Eu presido minha vida. Eu sou livre. Quanto mais me aproxime do Deus que está em mim, do ajustador do pensamento, então eu exerço uma supremacia. Eu exerço um poder. E esse poder vai se estendendo, porque eu me uno com outras pessoas que têm esse poder, que já conhecem Deus, e essa união corresponde a 144 mil seres humanos que já compreendem esse Deus, já conhecem esse Deus. Eles já assumem uma supremacia, são os herdeiros da Terra. 144 mil seres humanos que estão aí já atuando.